Como cultivar o fruto do Espírito Santo. Então nós trazemos essa palavra e essa mensagem começa hoje e vai terminar quando terminar o último fruto lá, que é domínio próprio. Então serão 3 mensagens. Essa primeira, uma segunda e terceira, pela graça e misericórdia de Deus. Então nós vamos ler esses 2 versículos, irmãos. Aí na tela nós temos 2 versões diferentes, tá certo? 2 versões que elas trazem apenas só uma mudança numa palavra ou outra, num termo ou outro. Eu quero ler as versões que estão na tela. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E outra versão diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Tem até um cântico, não é? Que a gente pode até, na segunda mensagem e na terceira, cantarmos. Não sei quantos irmãos conhecem, né? Mas o fruto do Espírito é o amor. Mas o fruto do Espírito é o amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o autor? Porque eu lembro de você cantando aqui há anos atrás, né, Jack Jenny? Isso. Que bom. Então, vamos trazer a letra na próxima mensagem e na terceira, e vamos entoar. Os que não sabem vão aprender. Porque você vai guardar os frutos, ou aliás, o fruto, não é, do Espírito Santo. Irmãos, o fruto do Espírito Santo, ele não brota da nossa natureza, tá certo? Não brota de nós, não nasce a partir de nós. Nem é produto de uma educação refinada. Por exemplo, a questão da benignidade, gentileza, uma versão de uma das Bíblias mais atuais, a versão que traz gentileza. Mas o fruto do Espírito não é uma questão de uma educação. A educação é algo que é inerente ao ser humano dentro do contexto social, né? Da família, né? Os princípios familiares ali deixam impregnados a questão de educação de cada um de nós. Mas o fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Não é? Como os dons do Espírito, que nós começamos um domingo desse atrás e vamos mergulhar nos dons do Espírito. Pelo menos aqueles que a Bíblia cita, né? Mas fruto do Espírito Santo é algo sobrenatural, porque vem, de fato, de Deus, e o crescimento é natural, é algo espontâneo, não é algo que é feito forçosamente, não é abruptamente, nada disso. E tem, então, por isso, apresenta uma maturidade gradual. Algo gradual, não é algo instantâneo. O fruto, ele de uma hora para outra, de um dia para a noite, ou da noite para o dia, ele não fica maduro. Fica? Eu não conheço. Então tem todo um processo de maturação. Assim é o fruto do Espírito Santo na vida do crente. Vale ressaltar aqui, irmãos, que o texto não fala de frutos, né? De frutos. Por isso que eu mesmo me corrigi aqui rapidamente, porque não são os frutos do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. E eu lembro, lendo, né, o Escrevinhando, um dos textos do pastor Jabicílio. Se você quiser, você pode ir lá nesse site dele, é o Escrevinhando. Bote lá Escrevinhando, que o site de pesquisa já reconhece. Ele falando sobre um dos textos sobre o fruto do Espírito Santo, ilustrou, para conhecimento nosso, né, maior, e principalmente aqui nós do Nordeste, a jaca. A jaca é o fruto, e dentro da jaca tem os seus bagos, os seus bagos. Então,
cada bago dali, é porque a jaca tem muitos, né? Uma jaca não vai ter só nove bagos, que são os frutos apresentados aqui. É uma ideia, a grosso modo, vamos dizer assim, mas é bem aplicada àquilo que o texto está trazendo. O fruto do Espírito Santo. E assim você pode pegar um outro exemplo aí. Então, essas virtudes, irmãos, são como gomos, né, de um mesmo fruto. É um fruto só que apresenta os seus gomos. Um pastor presbiteriano, chamado Juarez Marcondes Filho, não é? Pode ir adiante, ele diz assim: o fruto do Espírito não pode ser criado artificialmente, nem pode ser simulado. Não pode ser criado artificialmente e nem pode ser simulado. Alguém simular que tem o fruto do Espírito Santo. Não é? Fazer assim uma demonstração de que tem, mas não tem. Então não pode ser simulado, segundo o pastor Juarez Marcondes Filho. Ninguém frutificará alheio à operação do Espírito Santo. Então só frutificamos, e eu espero que esteja fresco pelo menos o tema, né, o ponto que nós destacamos aqui, preparados para frutificar um domingo desse, domingo atrasado, né? Ninguém frutifica, irmãos, nenhum cristão frutifica sem a ação, a operosidade do Espírito Santo. Não é? A gente pode ter boas ações, nós podemos ter outras atitudes, comportamentos que são assim dignos de um comentário positivo, mas fruto do Espírito Santo só pelo Espírito Santo, é o próprio termo que diz. E aí nós vamos ver que essas atitudes, três primeiras, esses três gomos, vamos dizer assim, não é, do fruto do Espírito Santo, eles apresentam uma atitude do cristão para com Deus, tá certo? É vertical, aí uma atitude para com Deus. Os três primeiros, vamos dizer juntos essa parte A do capítulo 5, 22, que está aí na tela, juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Sobre esses gomos, nós vamos tratar nessa noite. Então, deixe aí mente e coração abertos, para que você e eu também nós possamos receber essa palavra. Mas, irmãos, essa tríade, ela tem a ver, então, com a nossa relação com Deus, tá certo? Amor, alegria e paz. É uma ação vertical, que é claro que tem uma expressividade horizontal, por que não? Mas quando se trata desses três primeiras virtudes, ela tem uma atitude voltada do cristão para Deus. E o primeiro amor do cristão, de fato, irmãos, não deve ser para com Deus. O primeiro amor, porque por isso destacamos esse primeiro aspecto, na verticalidade aí desse primeiro gomo, porque o nosso primeiro amor deve ser voltado para Deus. Isso está claro lá em Apocalipse. Quando Jesus Cristo, Senhor da igreja, fala à igreja de Éfeso, ele diz: olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Então, assim, o amor primeiro nosso, por mais que você ame sua esposa, seu esposo, seus filhos, a igreja, outra coisa aí, que outra pessoa não deve ofuscar o amor que nós devemos voltar para o Senhor. Isso é básico. Primeiro, amar a Deus, que se nós não tivermos esse entendimento de um amor a Deus, nós não vamos expressar o amor de Deus, o amor que vem de Deus às pessoas. E sua maior alegria, a maior alegria do cristão é a alegria em Deus. É a maior alegria. Não é? Você pode ter alegria por outros motivos. Eu fico pensando alguém que prestou um concurso, né? Ou pleiteando um emprego, recebe o comunicado de que vem a nomeação, é chamado para trabalhar. Não é? Então, assim, são informações que nos dão alegria. A alegria dos filhos quando eles conquistam, não é, tem uma vitória, nós nos alegramos. Dos irmãos, não é? Mas assim, irmãos, a maior alegria nossa é uma alegria em Deus, em Cristo Jesus, em Deus. Essa é a maior alegria nossa.
Por isso que entendemos que o primeiro amor deve ser um amor voltado para Deus, a alegria que está em Deus e uma paz, essa paz gloriosa, que é uma paz de Deus, ou uma paz com Deus também. Então, assim, tudo está direcionado primeiramente a Ele. Então, vamos entender que essa atitude do cristão em ter amor, em ter alegria e ter paz, é dado pelo Espírito Santo, mas que, no primeiro foco, nós percebemos claramente que provém de Deus. E aí nós vamos ao primeiro gomo, que é o amor aí. Vamos ver juntos, 1 João 4, 9 a 11. Leiamos. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Isto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Irmãos, aqui é muito interessante, por isso que eu sublinhei. Eu tive um professor no conservatório, né? Eu não fiz muito, não fui, Joel, muito adiante. Até terceiro, quarto ano eu já tinha ido para o seminário. Mas eu lembro dele, ele dizendo, ele usava grafar, né? Grafar. Grafem aí embaixo, era um professor de teoria musical, e ali eu grafei. O amor de Deus, ele é expresso em enviar o seu Filho unigênito Jesus Cristo. Que amor glorioso. Eu sei que, e nós sabemos que o plano salvífico de Deus estava lá desde antes da fundação do mundo. Mas a vinda de Jesus é uma expressão máxima do amor de Deus. Quando ele abre mão e envia o seu Filho para morrer em morte de cruz. Irmãos, olha, nossos filhos, para quem é pai e mãe aqui sabe disso. Mexa conosco, mas não mexa com nossos filhos, não. É um negócio muito forte. Quando a gente exerce a paternidade e maternidade como devem ser feitas, não com paternalismo ou maternalismo, nós sabemos que nós sofremos mais do que os nossos filhos, né? Quando eles estão doentes. Lembra quando eram pequenos? Ou hoje, numa situação que você se sente impotente para poder resolver e não consegue, humanamente falando. Imagina Deus, né? Embora nós sabemos a unidade que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele enviar o seu Filho, por isso que a Bíblia, para a gente entender melhor, é dado dessa forma, a Escritura, porque nós trazemos um pouco para nós. Então, esse envio de Jesus Cristo, essa vinda de Jesus Cristo para morrer, é uma expressão nítida do amor de Deus. E diz o texto ali que eu grafei, que nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Porque aqui você pode dizer, não, pastor, mas eu amo a Deus, sim. Mas o seu amor e o meu amor por Deus é incomparável ao amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. O texto diz ali que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação. A propiciação é um termo que nós precisamos trabalhar um pouco mais. Os reformados, né, trabalham com muito mais precisão esse termo aí. Porque assim, é a expressão de livrar, é o ato de livrar. Jesus veio para livrar a questão da chamada ira de Deus por causa do pecado. Não é? E alguém diz, mas um Deus irado? Sim, um Deus irado. Ou os irmãos acham que o pecado, ele traz benefícios ao ser humano? Hoje à tarde eu estava ouvindo a pregação do pastor Davi Pina, né, que foi pela manhã, enquanto trabalhava um pouco, fazia algumas coisas da igreja, e escutando, que coisa, irmãos. Hoje, enquanto nós estamos cultuando aqui nesse momento, está acontecendo aquela podridão ali que ele narrou um pouco ali. Não é? E nós sabemos que essa questão da propiciação veio e fez com que trouxesse um remédio, a cura. Não é um paliativo, não, uma cura mesmo para a questão da chamada ira de Deus por causa do pecado.
E o texto grafado também diz ali que também devemos amar uns aos outros, uma vez que Deus nos amou. Isso aí, irmãos, é muito profundo, viu? Muito profundo. Por quê? Porque aí coloca o nosso amor uns pelos outros. E quem são esses outros aí? Eu tive que procurar saber quem são esses outros aí. No primeiro momento, esses outros são os irmãos lá, os leitores que João coloca, embora uma carta geral, são os irmãos na fé. O primeiro propósito é esse: amarmos uns aos outros. E amarmos também, em um segundo momento, o próximo. Quem é o próximo? Esse próximo é quem está perto da gente. A pessoa que está perto de nós, independentemente se é crente, se é não, se é ateu, se não tem nem religião, mas deve ser objeto, e é objeto do amor de Deus, e deve ser objeto do nosso amor. Eu fico muito intrigado, irmãos, em falar nesse ponto aí. E trago para mim também, tá certo? Eu não estou aqui apontando aqui dedo para ninguém. Estou pregando a palavra. Se nós temos dificuldades, eu fico imaginando, de amar às vezes os nossos irmãos, como é que nós vamos amar gente que a gente não conhece, irmãos? Como é que nós vamos, talvez até seja mais fácil, porque não está perto de nós, mas a Bíblia diz que é próximo. O amor ao próximo, ou seja, qualquer pessoa, pode ser até ser um colega de trabalho lá, da repartição, de onde você estiver, o seu vizinho, não sei. Mas qualquer pessoa deve ser objeto do amor de Deus e do nosso amor. E nós devemos, ao peso aí, nós devemos amar como Cristo ama. Isso é que bota a gente na parede. Isso é que vem e diz, você tem amado o próximo ou os seus irmãos, não é? Primeiramente aí, na questão que são irmãos na fé, você tem amado como Cristo amou. Então, falar de amor, irmãos, nós precisamos entender que esse amor aí, ele tem uma verticalidade, não é? Um amor a Deus, como vimos, e a horizontalidade, um amor ao próximo. Não se trata aqui de um sentimento circunstancial. Alguém, eu estou amando fulano de tal, porque é a circunstância. Deixa ele começar a pisar no seu pé, para ver. Deixa ele começar a queimar o seu juízo. Para ver se esse amor vai ser testado assim. Infelizmente vai ser testado assim. Porque assim, irmãos, amor na calmaria, e nós vamos ver a questão de paz, ela se adequa também. Nós precisamos entender que aqui amor não se trata de um sentimento, ou de uma emoção passageira. Por isso que há uma diferença entre amor e paixão. A paixão, ela nasce forte. Já viu como a paixão? Quem nunca ficou aqui apaixonado? Se você não ficou, tudo bem, eu creio. Mas quando a gente está apaixonado, né, pastor Cláudio? Vê o objeto da paixão em todo canto, né? É aquela coisa lá de adolescência, eu não sei se quero crer que adulto não tem mais isso, não, né? Mas adolescente a gente fica, meu Deus, talvez fique até sem comer. Fique lá, implica até nos estudos, e quando os pais vão tomar pé, porque nós somos, parece que os últimos a saber, e não deveria, né? Nós precisávamos ser os primeiros. Aí, não, mãe, não, pai, eu estou amando. Eu lembro de minha filha, vou dizer aqui porque ela não está aqui. Mas Sônia está ali, depois vocês conferem com ela, porque foi Sônia que me falou, eu não ouvi dela. As confidências era com a mãe. Quando ela estava por 7, 8 anos, por aí, não é? A gente começou a chorar, e a mãe disse, por que minha filha está chorando, tal. Ah, mãe, dói o meu coração. Está doendo o meu coração, está doendo. E o que foi, minha filha? Eu disse, não, eu amo demais. Aí disse o nome do coleguinha lá, que eu não sei quem que era mais. Está doendo, eu amo demais. Quando eu vejo ele, dói o meu coração. Foi só aconteceu isso com Poliana? Ou aconteceu com alguém aqui mais? Né? Paixão, mas ela nasce forte e depois termina em nada. Por isso que, exceto o que Oswald Smith escreveu lá no seu livro Paixão pelas Almas, né? Eu não sei quantos irmãos aqui já leram, Paixão pelas Almas, Oswald Smith diz que é aquele ardor, aquele queimar no coração pelas almas. Exceto ali, e ele fez bem em usar o termo, porque é forte, paixão não é amor, irmãos. O amor é muito mais do que uma paixão. O amor, ele pode até nascer pequeno. E é bom que ele nasça pequeno. Depois ele se torna enorme, grande e persiste.
Então, não se trata de um sentimento passageiro, de uma emoção passageira. Há um esforço, irmãos, para quem ama, deliberado, de que nós só podemos realizar com a ajuda de Deus, só com a ajuda de Deus. Esse amor aí, porque esse amor, os gregos tinham quatro termos para amor. Nós só temos um na nossa língua, no nosso idioma, mas os gregos tinham 4, tá certo? Filéu, a ágape, que é isso aí, que é o amor de Deus. Aí tinha filéu, que é o amor de irmão. Tinha estorge, que era uma relação filial, paternal. E eros, que era de um homem para com uma mulher. Não é? Que aí desbandou também para o entendimento do erotismo, que é outra coisa. Quando o grego chamava um amor eros, era a atração, vamos dizer assim, de um homem para com a mulher e vice-versa. Mas aqui é o amor de Deus, ágape, não é? O amor de Deus. Esse amor aí, nós só podemos realizar, nós só podemos exercer pela graça de Deus, porque se não for assim, não vai não. Mas não vai mesmo que você queira, porque você vai querer, em algum momento, você vai exercer, mas depois pode ser que você não exerça mais, então assim, o amor de Deus não é esse tipo de amor que é circunstancial, como nós falamos. Ele persiste. E a ideia aqui que traz, preste bem atenção a isso, outra coisa, senão melhor, esse amor busca, mesmo até daquelas pessoas que querem o pior para nós. Você está vendo a implicação? É muito sério nós tratarmos de amor. Porque assim, mesmo alguém, você sabendo que ela quer o seu pior, ela quer o seu mal, o amor de Deus vem aí e diz para nós, esse amor, ele não deixa de amar, mesmo nessa situação. Irmãos, eu confesso, irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu quero dizer que eu não cheguei aqui, não. Eu não alcancei ainda. Se você alcançou, louvado seja Deus. Eu estou dizendo aqui, eu não alcancei isso aqui. Porque assim, não é uma... E olhe que eu, assim, só se as pessoas, alguém se achar que meu inimigo. Mas eu mesmo, inimigo nenhum tenho. Tenho um arqui-inimigo que é Satanás. Esse aí é inimigo mesmo nosso. Mas pessoas, elas nos entristecem às vezes, elas nos fazem às vezes, até quem sabe, com as suas vozes, com as suas condutas, nós ficarmos tristes, mas eu particularmente não quero o mal de ninguém não. Mas o amor de Deus, esse amor aí, alguém que queira o seu mal, você deve amá-lo a si mesmo. Não foi isso que Jesus disse, que nós devemos não apenas orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Meu Deus, eu reitero, se nós temos, quem sabe, alguma dificuldade de amar os irmãos, como nós vamos amar inimigos, irmãos? E nós percebemos, então, que o mesmo tipo de amor que Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós é o amor que nós devemos ter. É claro que você não é Cristo Jesus. Você e eu, nós não somos Deus. Mas, irmãos, cristianismo é isso. É seguir os passos do Cristo. É colocar a cruz da renúncia e amar como Cristo amou. Se não for assim, nós estaremos equivocados. É bom a gente perguntar a nós mesmos, a nossa alma. Lembra da mensagem da quinta passada? Pergunte a sua alma, questione a sua própria alma, não é? Porque amor a Deus, amar o próximo, é com esse amor aí. Por isso que é um amor sacrificial. Sacrificial, ele tem preço. Aí nós vamos ao segundo gomo, que é a alegria. Filipenses 4:4, vamos ler juntos aí? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegria, não é? Aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, preso, ele estava aqui falando de alegria, ele estando preso, lá escrevendo Filipenses. É uma chamada das cartas da prisão, uma das cartas. Ele fala sobre a lei, alegrem-se, irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. E 1 Pedro 1:8-9, vamos ler juntos? Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele
e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. E não é assim? Quem é que já viu a Deus aqui? Nós não vimos a Cristo, mas nós cremos que Ele existe, cremos que Ele é, e nós o amamos. Nós amamos a Cristo. Eu amo a Cristo, sim, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. É um cântico de criança, né? Eu amo a Cristo. Essa é a essência. E essa essência de amar a Cristo vem e diz, olha, vocês creem nele e exultam com alegria indizível. É uma alegria que não tem como contar, mensurar. É uma alegria gloriosa, maravilhosa. E é uma alegria, irmãos, que de fato acontece somente com crentes em Cristo Jesus. Essa alegria aqui. A palavra alegria, não é? Cara, né, no grego, ela tem a ver com caris. É do mesmo radical ali, grego. E caris é o quê? É graça. Então é uma alegria que provém da graça de Deus. Traz a ideia de regozijo. Regozijo. Ou seja, é algo, uma alegria dobrada. É uma alegria aumentada, maior, imensurável. E essa alegria espiritual, irmãos, ela é madura e independente de fatores externos para se impor. Uma alegria madura. Uma alegria, o que é uma alegria madura? A alegria madura é uma alegria que ela persiste mesmo em situações adversas. Porque nós nos alegrarmos quando tudo vai bem, quando as coisas estão bem, né, quando a geladeira está cheia, o freezer lotado, saúde muito bem, os filhos também com saúde, a igreja bem, o ministério prosperando, mas e quando as coisas são as avessas? Então, uma alegria madura é uma alegria que se encaixa muito bem no que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, olha, eu estou contente em qualquer circunstância. Passando dificuldade, passando bonança, sendo bem-sucedido. A minha alegria não é uma alegria volúvel, porque é uma alegria que está afirmada em Cristo Jesus. Não é uma alegria que provém das coisas terrenas ou os triunfos passageiros. É claro que nós nos alegramos, não é? Tem irmãos aqui que quando compram um carro novo, ou às vezes até um seminovo, carro usado, não importa. É uma aquisição, não é? Alguém diz, um carro é uma outra família. Sim, mas hoje é uma necessidade você ter um carro, ou às vezes até uma moto. A moto, eu não oro muito não, assim, eu oro pedindo misericórdia, porque eu fiquei traumatizado com moto, né? Fiquei muito. Mas assim, quem usa aqui, Deus abençoe, Deus guarde. Até não tenho visto como via antes, não é? Tantos acidentes de moto, mas assim, o que eu quero dizer na realidade é que nós nos alegramos quando você traz a chave e diz, pastor, ora lá, né? Eu não vejo problema algum, eu vou com você onde ele está e oro, agradecendo ao Senhor, não é? A gente só não faz lançar o óleo, né? Para ungir, né? Não, basta que você seja ungido pelo Senhor, mas nós nos regozijamos quando alguém tem uma vitória. Nós devemos chorar quando é momento de chorar com o outro, mas de alegrarmos com os momentos de alegria. E nós, irmãos, entendemos que a maioria das vezes que essa alegria é descrita na Bíblia, ela é uma alegria que não é firmada no que nos ocorre, não é no que nos acontece, mas é uma alegria firmada em Deus. O fundamento dela, quem dá base para essa alegria é Deus. É uma alegria que provém de Deus. Por isso, é uma alegria que é fruto do Espírito Santo. E aí nós vamos entendendo, irmãos, que há um terceiro e último gomo, né, desse fruto, desses 3 primeiros frutos, que é a paz. Filipenses 4:7, vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. Oh, gloriosa paz, não é? Paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Aí a gente vai para os comentaristas que nos ajudam a entender o que é que o texto quis dizer. Uma paz que excede todo entendimento é uma paz que você não tem como compreender com a sua mente humana, com a leitura humana. E nem quem olha para você e vê você em paz em meio a um turbilhão de uma guerra. E olha e diz, eu não entendo, eu não sei como é que acontece esse negócio, não entendo. Como é que ele ou ela está naquela situação? Como é? Então é a paz que excede o entendimento humano e ela guarda essa paz, guarda coração, que é a sede de sentimentos nossos, sede de decisões, e a nossa mente, que é a nossa área racional, não é? Que é a nossa sede de tomar decisões racionais. Então, elas estão guardadas pela paz que há em Cristo Jesus. Essa paz, irmãos, ela é usada para descrever a tranquilidade de um país sob um governo justo. Olha que coisa interessante. Eirene, que no grego é paz, eirene, era usada pelos gregos quando uma cidade ela estava sem guerra, em tranquilidade, diante de um governo justo, de um governo que estava ali reinando soberanamente, mas um governo justo. Porque um governo injusto, ele vai trazer convulsões sociais. Isso é bíblico, isso é histórico. E nós percebemos então que a paz que extrapola a capacidade de compreensão é essa aqui. Ela vai além da capacidade de compreensão. Ela revela-se em meio às crises, quando tudo parece perdido. Então ela vem e se apresenta. No meio da crise, no meio da dor, no meio da luta, no meio da guerra, a paz chega e diz, eu estou aqui. E a nossa paz, nós sabemos que é Cristo Jesus. É uma pessoa para nós. Ele é a essência da nossa paz. E, irmãos, ela não se manifesta em meio à calmaria, a paz. Porque, convenhamos, há necessidade de uma paz em meio à calmaria? Não há, irmãos. A paz ela é evidenciada, de fato, em meio à adversidade, à oposição, ao desespero, ao desapontamento. Já ficou desapontado com alguém? Conhece alguém que tem desapontamento? A desilusão, a ofensa. Conhece alguém que já foi ofendido? Conhece alguém que sofreu deboche ou rejeição? Então, a paz, quando vem, ela deixa de lado tudo isso aí. Veja bem, não é algo que não reconhece a realidade. Não é. Porque, assim, aquele que tem a paz em Cristo Jesus, ele reconhece que ele sofre tudo isso aqui, pode sofrer. Mas ele não pega isso e ele fica com isso se lamentando. Não. Ele reconhece que ocorreu essas situações, e outras, mas ele sabe que a paz dele excede tudo isso. Desapontamento, rejeição, deboche, ofensa, tal. Por isso que todo crente maduro, irmãos, olha, ele se sente, é insultado, pode ser, é rejeitado, é ofendido, seja onde for. Mas um crente maduro, ele vai fazer uma leitura muito maior daquilo que acontece com ele. E ele vai olhar para si mesmo e vai dizer, de fato, você tem sofrido tudo isso. Só que você tem motivos muito mais para agradecer do que lamentar. Você tem mais motivos para você render graças a Deus, glória a Deus, do que você está se lamuriando, mesmo que ocorreram essas situações. Irmãos, esse é o que a Bíblia coloca diante de nós. Não é algo que você tem uma fuga da realidade, não. Porque é difícil para todos nós aqui. Difícil. E quanto mais perto, e quanto mais você ama, mais desafiador. É fácil você ouvir da boca de um filho ou de uma filha, às vezes, uma ofensa. Alguém que você pegou no braço, alguém que você viu nascer, alguém que você, do caso das mães aqui, você
levou ali por meses, e às vezes num afã não é, de um desespero, ela chega para você e fala coisas que chega a dói o coração, e que você tem que ali confrontar, porque não dá para passar batido, sabe, irmãos? Não dá para baixar a cabeça, tem que dizer, minha filha, meu filho, você está falando isso? Olha, eu quero lhe dizer que eu discordo disso aí, minha filha. A gente precisa lembrar de Eli. Ele passava a mão da cabeça dos filhos dele lá, disse, meus filhos, meus queridos, é isso que eu estou ouvindo falar, que vocês estão fazendo aí. Quando o povo vem cultuar, as mulheres vêm cultuar, vocês estão tendo relações sexuais com ela dentro do templo. Veja que coisa nojenta acontecia, irmãos. E Eli não afastou, tinha que afastar. Tinha que afastar do sacerdócio. Não, continua aí fazendo. Né? E Deus tenha misericórdia de você. Não, a gente tem misericórdia, mas trazendo a palavra de confronto e tomando atitude. É difícil, eu sei disso. Mas, irmãos, a paz, ela está acima de todas essas situações. E a paz não significa ausência de problemas, mas, sobretudo, a consciência de que nossas vidas, a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é paz. Você ter a consciência dada pelo Espírito Santo, não é uma consciência natural, de que a sua vida está nas mãos de Deus. Por isso eu sinto paz, por isso que eu tenho paz. Por isso que a paz, ela excede todo entendimento. Porque se eu estou nas mãos de Deus, eu estou seguro. É um hino que o coral canta, né, Malu? Seguro nos braços de Deus, né? Nos braços de Deus. Estou seguro nos braços de Deus. Vem torrentes, vãs, torrentes, muitas que querem fazer me submergir. Vem algo que conspira para que eu seja tirado das mãos de Deus, mas nós sabemos que Jesus deixou muito claro lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, não é? Ele diz que as ovelhas que são dele estão seguras nas mãos deles e ninguém pode arrebatar. Então isso é paz. Finalizando, irmãos, amor é mais que sentimento. Amor é mais que sentimento. É sentimento, mas é mais que sentimento. É mais que paixão. Amor é dádiva. Se eu tivesse uma outra filha, eu colocaria, quem sabe, esse nome. Eu disse a Sônia não gostou muito, não. Mas é um nome lindo. Né? O Ninho, não sei se ele está hoje aqui, Valtemir. Ninho não está hoje aqui, não. Mas Ninho tem uma sobrinha chamada Dádiva. Não é? Dádiva. Um nome lindo. Quem sabe você bota o nome de sua filha aí, vocês que... Né? Nome lindo. Amor é dádiva. É entrega. É doação. Por isso que eu reitero, já falei isso em Mês do Lar, mas, irmãos, nós não fazemos investimento em filhos. Investimento eu entendo, eu sei, uma boa escola, né? Dar as condições para que ele possa... Né? A herança, às vezes, material é difícil, então vai a herança da educação cultural para ter, não é, o caminho na vida ali e tal. Mas nós sabemos que isso não é investimento, isso é doação, isso é entrega. Faça um cálculo. Vai fazer? Eu vou falar algo aqui que você não vai poder fazer. Um cálculo de tanta doação, de tanta dádiva, de entrega que você fez para os seus filhos, quem sabe para um irmão de sangue, uma pessoa amiga sua. Dádiva, e mais precisamente, irmãos, os filhos. Né? Vá fazer o cálculo para você ver. Isso é o quê? Isso é dádiva, entrega. Não tem como a gente querer de volta. O pai que está fazendo isso, a mãe que está pensando, olha, vamos fazendo e depois nossos filhos vão... Não, a gente cria as expectativas porque a gente é gente. Cria, não é? Mas nem sempre vem, irmãos. Né? Nem sempre vem. Então, amor é mais que sentimento, amor é dádiva. Alegria é mais que sorriso. Alegria é contentamento. Olha que coisa boa. E o que é contentamento? O que eu fui cantar aqui e disse.
Contentamento, quando nós temos Cristo, Ele satisfaz. Só Cristo. O que vem depois são coadjuvantes. São, como alguém disse aqui, os mimos, né? Que Deus vai concedendo. Mas Cristo nos dá contentamento, que é muito mais do que um sorriso ou uma alegria passageira. E por último, a paz, que é mais que calmaria. Calmaria é boa, viu? Ninguém sai aqui dizendo, o pastor está torcendo aí para que as coisas sejam, né, envoltas aí em adversidade. Não, não. Quem é que gosta de passar? Eu mesmo fico, irmãos, eu peço misericórdia a Deus. Senhor, ajuda, tem misericórdia. Vem em nosso socorro, né? Mas paz é mais que calmaria. Embora calmaria é bom. Paz é quietude. Por que eu trago quietude, o termo mais forte do que a calmaria? Porque quietude, irmãos, é aquela, não é sensação só, é aquela certeza, aquela convicção que você tem de que você deve aquietar o seu coração quando você não tem mais o que fazer. Quando você não tem muito o que fazer. Fica quieto. Isso é bíblico. Aquietai-vos, né? E saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, é bíblico. Aquietar-se é dizer, Senhor, de fato, o meu coração está um turbilhão, mas Ele vai aquietar nas tuas promessas. Ele vai aquietar porque eu estou nas tuas mãos. Eu estou nos teus braços. Eu estou seguro em ti. Então, amor, alegria e paz. Não é? Você pode degustar esses 3 gomos aí, não é? E que Ele alimente a todos nós, embora tenha mais 6, não é? Que virão posteriormente. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar então e clamar aqui ao Senhor que nos dê a graça de realizarmos, não é, a degustação, a realização desses 3 gomos, amor, muito desafiador, mas possível, a alegria e a paz que excede todo entendimento. Senhor Deus, nessa noite, nós te agradecemos pela exposição da palavra. Muito gratos nós somos e sabemos, ó Deus, que amor, alegria e paz são virtudes que nós precisamos realizar. Nós precisamos, ó Deus, em nossa conduta, evidenciar. Porque se não for assim, Senhor, nós não temos como ser considerados os teus discípulos. Não somos estéreis nesse sentido. Não devemos ser. Devemos produzir o fruto do amor, da alegria e da paz. E seja assim conosco nessa noite. E seja assim conosco, ó Deus, em nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.